meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar, pra tua glória multiplicar. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a você que me acompanha nessa transmissão ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero mandar um salve para os irmãos que estão nos acompanhando aqui, deixando a sua marca. Nosso querido Marcelão, esposo da irmã Cleudes, minha esposa Vanessa, a nossa irmã Brenda, que é a esposa do presbítero Gleidson, Obreirão Valdir, junto aí com a sua vizinhança, a irmã Zilda e a família. Deus abençoe a irmã Zilda. Diácono Glauco acompanhando aqui junto com a família inteira, o Isaac, o Caio, a Letícia, nossa irmã Dete, Deus abençoe. Boa noite, presbítero Bruno, graça e paz, Deus abençoe o obreirão do Senhor. Nossa irmã Priscila, mais quem por aqui? Nossa irmã Sandra, graça e paz, filha, Deus te abençoe. Diácono Samuel, Deus abençoe. Nosso irmão Expedito, Deus te abençoe. Nossa irmã Dinha, nosso obreiro Jefferson, nossa irmã Mara, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Nossa irmã Magda, lá de Santa Maria, de Jetibá, Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa nesta noite especial de quinta-feira. Nossa irmã Cimei também acompanhando e transmitindo esta live, o guitarrista Dudu, Luiz Eduardo Pereira, Deus abençoe a sua vida, graça e paz, irmã Magda, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu quero convidar todos vocês a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 131. É um salmo bem pequenininho, mas que possui grandes verdades para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no Salmo de número 131. É o texto que nós vamos ler, abrindo aqui a nossa meditação nesta noite de quinta-feira. Salmos, livro de Salmos, Salmo 131.
Convido você a pegar a sua Bíblia e meditar conosco nesta noite. Salmos de número 131. Vamos ler juntos? Já encontrou? Texto sagrado, livro de Salmos, praticamente no meio da Bíblia. É o meio da Bíblia, né? O livro de Salmos divide o Antigo e o Novo Testamento, o meio da Bíblia, vamos assim dizer. Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, Deus de agora e para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu povo que se congrega a longa distância, cada um no recôndito do seu lar, da sua casa, as famílias reunidas agora em volta da Tua palavra, das Escrituras Sagradas. Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando, quem sabe nos dando uma carona no ônibus, no transporte, aqueles que estão nos acompanhando, ouvindo no seu trabalho, nos dando essa maravilhosa companhia. Que o Senhor visite o Teu povo nesta noite, que o Senhor envie ao Teu povo a Tua palavra. Que a Tua palavra vai de encontro a cada coração ansioso, desejoso de Te ouvir, de ouvir o Senhor falar. Fala ao coração dos Seus filhos nesta noite sacra, nesta noite santa, noite de oração, noite de meditação na Tua palavra. Seja conosco, nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 131, ele pode ser intitulado Nos Braços do Pai. Os filhos têm o privilégio de desfrutar do aconchego dos braços amigos, dos braços aconchegantes, dos braços dos seus pais. Apesar dos anos passarem, os filhos sempre poderão contar com um colo, com um abraço, com o aconchego familiar, com o aconchego dos seus pais. O carinho que nós recebemos, não apenas na infância, mas o carinho que nós recebemos dos nossos pais, ele jamais acaba. Um pai de verdade, uma mãe de verdade, os pais de verdade, sempre estarão à disposição dos seus filhos. O Salmo de número 131, na verdade, ele é uma declaração de alguém que aprendeu a descansar nos braços do Pai Celestial. Como uma criança nos braços da sua mãe, como uma criança nos braços de sua cuidadora, o salmista, ele descansa nos braços de Deus, nos cuidados de Deus. Nos braços de Deus, o salmista encontra santificação, vontade submissa e esperança ancorada. A palavra de Deus, nesta noite, então, vai nos revelar a confiança de quem vive nos braços de Deus. O convite de Deus para as nossas vidas, então, esta noite é descansar nos braços daquele que cuida das nossas vidas. Do começo ao fim da nossa caminhada, Deus ele está cuidando dos seus filhos. Deus ele está cuidando de ti, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família. Em primeiro lugar, o versículo 1 nos mostra que aquele que descansa nos braços do Pai, aquele que descansa nos braços de Deus, ele vive em santidade.
Senhor, não é soberbo o meu coração, nem o meu olhar, ele é altivo. Eu não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista aqui, ele declara não possuir um coração orgulhoso, não possuir um olhar altivo, arrogante, soberbo. Mas o salmista também declara não cobiçar coisas. A gente começa a entender então que quando você está descansado nos braços do Pai, quando você confia no cuidado, no aconchego do Pai Celestial, você não cede o seu coração para a soberba, para a prepotência, para a arrogância. Você não cede o seu olhar para a altivez, para a soberba, para a arrogância. Não existe espaço no seu coração para o orgulho, para a soberba, mas também não existe espaço no seu coração para aquela prisão, para aquilo que aprisiona o coração de muitas pessoas, que é a ganância. O salmista aqui então ele diz que o seu coração não é soberbo, o seu olhar não é altivo, e ele não procura, ele não fica buscando, ele não fica correndo atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Tem gente, existem seres humanos que vivem com uma lupa nas mãos, buscando coisas maravilhosas demais. São pessoas gananciosas, são pessoas que querem ter aquilo que não alcançam ou aquilo que não podem sustentar, e vivem uma vida de desespero, e vivem uma vida de procura, de busca acirrada, desesperada por ter aquilo que é demais. Nós não precisamos de muito, nós não precisamos também de pouco, nós precisamos daquilo que nos basta, nós precisamos da suficiência, nós precisamos daquilo que nos prover. E qual é a medida então? É a medida de Deus, é a medida de um Pai. Meus queridos irmãos, eu sei que nesse momento eu estou falando para pais, para mães, para pessoas que têm essa experiência no dia cotidiano. Você não entope o seu filho de comida e você também não deixa ele morrer de fome. Você dá a medida certa, você dá a porção certa. Quando nós descansamos nos braços de Deus, nós estamos tranquilos que Deus nos dará a medida exata, Deus nos dará a porção exata. Nós não precisamos ficar procurando. Olha a parte B do versículo 1. Não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais. Existem sim pessoas que vivem à procura, um desespero, viram noite, não dormem direito. São pessoas que não conseguem ver outras pessoas progredirem porque invejam, querem. Quem descansa nos braços do Pai, em primeiro lugar, não enxerga a si mesmo como superior aos outros. Do ponto de vista humano, nós somos todos iguais. Eu tenho osso, você tem osso. Eu tenho carne, você tem carne. Eu choro, você chora. Do ponto de vista humano, eu não tenho a permissão sacrossanta das Escrituras para me achar superior a ninguém. Um cargo, uma função, um ofício a mim atribuído pela graça de Deus não me faz superior, humanamente falando, a ninguém. Talvez eu tenha um papel de liderança, mas isso não me faz superior, humanamente falando, a ninguém. Isso não me dá o respaldo de deixar o meu coração vendido, entregue, arriado à soberba. Quando o salmista aqui ele fala de coração, ele fala de olhar, o salmista está numa tentativa profunda de prescrutar, de investigar, de adentrar pelas profundezas da alma e mostrar a esta alma
que não existe motivo para a soberba, que não existe motivo para a altivez. Senhor, não é soberbo o meu coração e o meu olhar não é aquele olhar altivo que acha que está por cima de tudo e de todos, que enxergam a si mesmo como altos, superiores, maiores. Quem aprendeu o caminho do colo do Pai, dos braços do Pai, entende que a nossa jornada é o caminho da humildade. Foi o mestre da Galileia quem disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não existe espaço para a soberba, para a prepotência. Existe espaço para, sim, indignar-se com aquilo que está errado, com aquilo que não deveria acontecer ou estar acontecendo, mas isso não quer dizer que eu tenho o caminho aberto para a arrogância, para a prepotência, para a altivez. Nos braços do Pai, o nosso olhar, ele não é presunçoso, não existe espaço para a presunção, para a altivez. Eu não vou enxergar os outros como meus menores, como meus inferiores, como alguém que está ali para servir de capacho, de tapete, para ser pisado, humilhado. Não existe esse espaço no reino de Deus, não existe esse espaço para quem aprendeu viver nos braços do Pai. Não é porque eu vivo nos braços do Pai que eu tenho legitimidade para pisar nos meus irmãos. Assim como eu sou filho, existem outros filhos do nosso Deus. Quem descansa, nos braços do Pai, não vai ficar em uma busca desesperada pela ganância da vida, por coisas demais. Nós precisamos entender que Deus, ele nos dá sempre a porção certa. Assim como eu disse no começo, eu vou repetir: um pai não esbarrota o filho de comida, não dá comida a ponto dele quase expeli-la. Um pai também não deixa um filho em uma verdadeira anorexia, em uma verdadeira escassez, em uma verdadeira falta, em uma verdadeira fome. Os pais dão a porção certa, a quantidade exata para o infante, para a criança. Se Deus está te dando o que você tem, é porque Ele sabe que é exatamente isso que você precisa. E se Deus ainda não deu, é porque Ele sabe que ainda não é hora de dar. Deus sabe a medida certa. Segundo lugar, eu quero falar com vocês que nos braços do Pai nós crescemos em submissão. Sim, nos braços do Pai nós vivemos em santidade de vida, em humildade, longe da soberba, da arrogância, da busca desenfreada, da ganância, mas nós crescemos também em submissão. Observe comigo o verso de número 2. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Aqui a gente tem a imagem de uma alma desassossegada, desesperada pelas posses, pelas conquistas, pelas realizações. O salmista faz o contrário, ele faz essa alma calar, ele faz essa alma sossegar, como uma criança desmamada. Aprende a ficar quieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Observe que a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Essa criança já desgarrou-se do leite, essa criança já é desmamada. Então entende-se aqui que esta criança já deixou o processo da falta de percepção de que o leite já não era mais necessário, de que o leite agora já não lhe é cabido. Ela está desmamada, ela não chora como uma criança desesperada pelo leite. Nos braços do Pai nós aquietamos
a importunação da nossa alma. Você já deve ter observado que não é tarefa fácil viver do lado de pessoas que nos importunam. Eu acho que você já deve ter tido a experiência ruim de viver do lado de uma pessoa que incomoda, uma pessoa que não mede as palavras, uma pessoa inquieta, mas muitas das vezes essa importunação, essa inquietação, ela não vem de fora. Muitas das vezes essa importunação, essa inquietação, ela vem de dentro de nós. Quem de nós pode dizer que nunca acordou sentindo uma ansiedade, um desespero na alma, uma fobia, medo, aquela importunação, algo nos importunando, algo nos inquietando? O salmista, ele aprendeu a calar as suas palavras. Muitas das vezes nós falamos demais. Eu costumo pregar e dizer que nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa fala, porque muitas das vezes uma palavra maldita, mal falada, ela tem a capacidade de destruir aquilo que foi construído ao longo dos anos. Exemplo, um casamento. Aquele casamento que você luta como duas pedras brutas, cruas, que se lapidam, que se arranham, que sofrem. E muitas das vezes uma palavra maldita do marido, uma palavra maldita, mal falada da esposa, ofende, magoa, destrói aquela união. Nós precisamos aprender a calar a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma está tão inquieta, tão desesperada, que nós falamos o que não deveríamos falar. Mas não para por aí. O salmista, ele aprendeu no Salmo 131 não apenas calar, mas sossegar a sua alma. É como se você dissesse para você mesmo: fica quieto, sossega. Você não está solto ao caos, você não está perdido no destino. Você tem um Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive você está no colo dele, inclusive ele é Pai. Domingo nós pregamos na nossa igreja do privilégio que nós temos, por causa da cruz de Cristo, de poder chamar o nosso Deus, aquele que é soberano, aquele que é altíssimo, aquele que toda a humanidade devota o seu culto, a sua adoração, prostra-se diante dele. Nós temos o privilégio de chamar essa divindade soberana de Pai. Como filhos amados, nós declaramos Abba. Observe que Jesus nos ensinou a orar, e quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, a primeira palavra que Ele coloca na boca dos filhos que oram, que pedem, que suplicam, é Pai. Eu gostaria que você fizesse um exercício nesse momento. Eu gostaria que você se lembrasse dos momentos bons que você teve com seu pai. Talvez nesse momento seus olhos possam lacrimejar como os meus, mas eu gostaria que você pensasse agora amorosamente no seu pai. Lembra-se dele? Você consegue lembrar de algum momento, como eu consigo trazer claramente na minha memória, em uma manhã de final de semana, debaixo de uma castanheira, o meu pai me ensinando a desmontar a caixa central de uma bicicleta amarela que eu tinha. Criancinha, pequenininho, talvez eu teria ali 6 anos, 7 anos, 5 anos. Mas você acredita que eu tenho essa memória? Eu gostaria que você puxasse na memória um momento gostoso, bem vivido com seu pai, ou com a sua mãe, com seus pais. Conseguiu sentir isso? Não é uma sensação gostosa, não é uma boa lembrança? É exatamente assim que você pode se sentir todos os dias.
porque você está nos braços daquele que cuida de você. O que nós precisamos então é crescer em submissão, porque uma coisa tem a ver com outra. A questão é que nós queremos ser senhores do nosso destino, nós queremos mandar, nós queremos fazer, nós atropelamos os processos. Como diz a minha mãe, a gente tem o costume de colocar a carroça na frente dos bois. Salomão nos ensinou que há tempo para todas as coisas, e se ainda não aconteceu é porque não era o tempo de acontecer. Nós somos insubmissos, nós somos rebeldes, filhos teimosos, filhos desobedientes, insubmissos. Nós somos filhos que não aprendem a devotar, a dedicar a sua vontade à vontade de Deus. Se você já colocou os seus planos, se você já colocou a sua vida, a sua caminhada nos braços de Deus, nas mãos de Deus, não tire. Não tire. Mas quando é que eu tiro? Quando você quer agir por seus próprios impulsos, quando você quer fazer pela sua própria vontade, do seu jeito. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Uma criança de colo, ela não sabe o jeito certo. Sinta-se nesta noite uma criança de colo. Uma criança de colo não sabe o jeito certo das coisas. Como uma criança desmamada, se aquieta, fica quieta no colo, nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Talvez a sua oração esta noite seja a mesma que eu vou fazer. Senhor, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, porque muitas das vezes o desespero quer extrapolar, o desespero quer me levar por destinos ou caminhos ou direções que não vão construir uma trajetória de vitória, uma trajetória de alegria. Nós precisamos aprender, assim como uma criança aprende no colo da mãe, a se desmamar, a saber que não é do jeito dela. Nós precisamos aprender o caminho da vontade de Deus. Eu pergunto isso na igreja, eu acho que eu perguntei isso aqui esses dias e eu vou perguntar agora. Quem sabe o que é melhor para um filho? O filho de 1 ano ou o pai de 40, 30, 50, 20 anos? A resposta é óbvia. São os pais. Entendeu? Muitas das vezes nós nos importunamos, a nossa alma fica desassossegada, inquieta, mas a gente precisa lembrar que o Pai sabe o que é melhor para nós, que o Pai sabe o que é melhor para você, que o Pai sabe o que é melhor para a sua vida. Nós precisamos aprender algo que eu gostaria de destacar aqui. A maturidade, ela liberta a nossa alma. Uma pessoa imatura, uma pessoa mimada, pirracenta, bicuda, essa pessoa ela está presa aos seus caprichos, ela está presa às suas vontades. Se não acontece do jeito que ela quer, do jeito que ela imagina, do jeito que ela pensa, ela vai sofrer, porque no mundinho dessa pessoa as coisas têm que acontecer do jeito que ela quer. São pessoas mimadas, são pessoas que ainda não cresceram, mas à medida que você vai crescendo na presença de Deus, à medida que você vai crescendo, descansando nos braços de Deus, à medida que você vai crescendo, descansando, confiando em Deus, você entende que Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Você sabia por que uma mãe tira o peito, o mamá de um nenê?
de um bebê? Você sabe por quê? Porque chegou a hora de tirar o alimento líquido e conceder um alimento mais sólido. Quando uma mãe tira o peito da boca de um nenê, de um bebê, não é porque ela é ruim. Depois de um ano, o mínimo 6 meses, mas depois de 1 ano, 2 anos, quando a mãe tira o peito do bebê, do nenê, é porque está na hora de dar papinha, de dar uma comida mais sólida. Sabe por que muitas das vezes você não entende o trabalhar de Deus? É porque você continua querendo as coisas do seu jeito, você continua querendo leite, mas você já cresceu. Você já teve experiências com Deus, você conhece o seu Deus, você tem as Escrituras Sagradas para conhecer o seu Deus. E está na hora dele te dar uma comida mais cheia de substância, uma comida mais sólida, uma comida que vai fortalecer o seu organismo. Eu quero encerrar. Em terceiro lugar, no versículo de número 3, nos braços do Pai, nós aprendemos a ancorar a nossa esperança. Eu quero usar exatamente essa palavra âncora. Eu acho que você se lembra da âncora. Quando o navio precisava atracar, o navio zarpava e depois atracava. E quando o navio precisava atracar, seja no porto, seja em alto mar, ele lançava aquela peça de ferro bruto, pesada, ele lançava a âncora para que o navio permanecesse firme. Esse é o convite de Deus para a sua vida nesta noite. Ancora, que você possa ancorar a sua esperança, não no Jair Messias Bolsonaro, não no José Renato Casagrande, não no Geraldo Júnior, não no Tiago Guerra Padilha, não no seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Lançar a sua âncora, a sua fé, a sua esperança em Deus. Espera, ó Israel, no homem. Não é isso que está no texto. Olha aí na sua Bíblia. Se tiver uma caneta, marca aí. Eu queria te convidar para marcar aonde você deve lançar a sua âncora, a sua esperança. Espera. Aonde? No Senhor. Deposita a sua esperança em Deus. O que é esperança? O nome já diz, aquilo que a gente espera, as nossas perspectivas, aquilo que a gente deseja, aquilo que a nossa fé aspira. A minha esperança é o Senhor, eu espero no Senhor. Os meus olhos estão direcionados para o futuro, para o escatológico, do ponto de vista esperançoso. O povo de Deus deve ser um povo esperançoso. O profeta Jeremias, quando vivia no meio da destruição do seu povo, ele disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Nós somos seres esperançosos. Talvez aí temos a teologia da esperança, a perspectiva da esperança. A comunidade do povo de Deus é convidada a esperar. Israel, a comunidade do povo de Deus é convidada a esperar no Senhor. E quanto tempo eu tenho que esperar no Senhor? De quando a quando? Deus de agora e até daqui a uns dias? Deus de agora e para sempre. Não deposite a sua esperança no sistema, na política, no governo.
no pastor, no padre, no bispo, na igreja, deposita sua esperança em Deus. Por que em Deus? Porque o presidente, o governador, o prefeito, os ministros, o pastor, o padre, todas essas pessoas, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, sua mãe, são pessoas que falham, são pessoas que erram, mas em Deus não. Você deve depositar a sua esperança em Deus, esperar de Deus, porque em Deus não existe erro, não existe falha. Deus é inerrante, Deus é infalível, assim como as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é inerrante, não existem erros nos seus originais. A palavra de Deus é infalível, ela não falha. Aquilo que Deus disse acontece. A palavra dele não volta vazia. E a palavra, ela é de Deus, ela vem de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Então, se a palavra dele é infalível, inerrante, ele o é. Isso vem de Deus. Deus é inerrante, Deus não erra. Deus não falha. Não ancore a sua esperança em seres humanos. Eles podem falhar assim como você falha, assim como eu falho. Que você possa ancorar a sua esperança no Deus infalível, no Deus inerrante, no Deus que é recompensador, no Deus que cuida dos seus filhos. Os braços do Pai, os braços do Pai nos conduzem a uma vida de santificação, de maturidade, de paciência. Quem vive nos braços do Pai vai se afastar da ganância, da busca, da procura desordenada por coisas demais, vão entender a medida certa, a porção certa. Quem vive nos braços de Deus vai vencer a ansiedade, vai vencer a inquietação, a importunação, o desespero. Quem vive nos braços de Deus permanece cuidado, porque Deus cuida dos seus filhos. Amém. Eu quero orar com você, mas antes eu gostaria que você meditasse na letra dessa canção. Artista vai fazendo seu trabalho incansável, paciente no seu se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fim. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte.
arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Eu gostaria que você imaginasse, após ouvir essa canção, tudo aquilo que o Estênio Márcios acabou de cantar. Imagine que você seja um tapete e Jesus seja o tapeceiro, aquele que faz o tapete. E à medida que você olha por debaixo, você vê um emaranhado de fios, você não entende. Ele é um grande artista, ele vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Mas não para por aí, olha que letra. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, você nem imagina o desfecho. Muitas das vezes, a nossa visão, o que nós estamos vendo pelo lado errado das coisas. Nós estamos vendo, humanamente falando, a parte de baixo do tapete. Deus está no seu tear, Deus está tecendo, Deus está fazendo o seu trabalho de tapeceiro, trabalhando com os fios, trabalhando com cores alegres, vibrantes. E quando você olha de baixo para cima, você não entende. Você vê um emaranhado de fios. Mas quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. É uma obra de arte. Sua vida é uma obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Vamos orar?
Pai, nós somos gratos a Ti pelos Teus filhos que aprendem a crescer em maturidade, os Teus filhos que aprendem a descansar nos Teus braços. As lutas, as aflições, Senhor, muitas das vezes tentam nos arrancar a esperança, a submissão, a santidade. Senhor, muitas das vezes as provas do dia a dia, as aflições da caminhada nos importunam, fazem a nossa alma ficar inquieta, desassossegada. Mas nesta noite nós lhe rogamos, nesta noite nós lhe pedimos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo, do teu rebanho, das tuas ovelhas, dos teus filhos, daqueles que são os teus filhos. Nos ensina, Senhor, a entender que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Deus, afaste de nós toda prepotência, toda arrogância, toda altivez, coração orgulhoso. Retira de nosso meio toda tentativa de se sobressair ao meu semelhante. Me ensina a ser manso e humilde como o Senhor. Ensina-nos a trilhar as tuas pegadas, a seguir os teus passos, a imitar o teu exemplo. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que destratamos os nossos semelhantes. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que emitimos palavras ásperas. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que o nosso olhar torna-se altivo, soberbo, arrogante. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que olhamos para as pessoas de cima para baixo. Senhor, tenha misericórdia da nossa ganância. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso desejo de ter coisas maravilhosas demais para mim. Me ajude, Senhor, a prática, me ensina a prática do contentamento, da satisfação plena em Ti. Senhor, me ensina a entender que tudo que eu preciso, o Pai vai me dar, que o Pai não vai negar um bem a um filho seu, que Tu és aquele Pai que não abandona, que Tu és aquele Pai que não deixa um filho seu perecer. Não é possível acreditar que um pai dará comida demais a um filho a ponto de fazê-lo mal. Não é possível acreditar que um pai deixará um filho anorexo, que um pai deixará um filho sem comida. Pelo contrário, os pais tiram da própria boca para doar aos filhos com amor. Nos ajude a entender essa verdade do ponto de vista espiritual. O Senhor não nos dará aquilo que nos prejudicará. O Senhor não nos deixará também em falta. Nos ajude a olhar para o Senhor e enxergar em Ti aquela figura que cuida, o pastor, a ponto de exclamar, dizer: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada faltará, nada faltará, não faltará, não faltará. Nos ajude a entender que Tu és Pai, e o Pai que é o melhor dos seus filhos. Se o Senhor deu, era o momento. Se o Senhor não deu, não era o momento ainda não chegou. Senhor, quantas das vezes somos rebeldes, somos ansiosos, desesperados,
e não submetemos a nossa vontade à tua vontade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a entender que entre um pai e um filho, o pai sabe o que é melhor para o filho. Nos ajude a entender nessa nossa caminhada de fé que o Senhor sabe o que é melhor para os seus filhos. Que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Que o Senhor sabe o que é melhor para o teu povo. Que o Senhor sabe o que é melhor para a tua igreja. Me ajude a confiar, Senhor. Nos ajude a confiar, a descansar, a ancorar a nossa esperança em Ti, no Senhor. Nós nos frustramos muitas das vezes porque depositamos a nossa esperança no homem, na esposa. A esposa deposita a esperança no esposo, nos filhos, no político, no governo. A nossa esperança deve estar em Ti e somente em Ti. Deus, que esta noite seja uma noite de entrega. Que esse coração inquieto, esse coração desobediente, desesperado, que quer agir por si próprio, possa se aquietar. Que esses lábios que falam demais possam se calar. Que os meus lábios se calem. Que o meu coração se aquiete. Que nós possamos aprender a descansar em Ti. O Senhor está cuidando desta casa. O Senhor está cuidando desse lar. O Senhor está cuidando desta família. O Senhor está cuidando desse casamento. O Senhor está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. O Senhor é soberano. E o Senhor tem motivos que nós desconhecemos. O Senhor tem razões que a nossa razão desconhece. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo. Cuida do teu rebanho. Cuida da nossa nação. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Nós oramos gratos a Ti, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Visita, Senhor, os nossos irmãos que nos acompanham. Os irmãos lá do Morro Novo, a irmã Zilda, sua família. E visita, Senhor, todos os nossos irmãos que deixaram aqui o seu nome, a irmã Magda. Visita, Senhor, aos nossos queridos irmãos que estão orando comigo agora. Visita agora, Senhor. Senhor, eu lhe peço pela Tua misericórdia, entra nesta casa, nesse coração, salva, liberta, transforma. Nesta noite, Senhor, eu quero Te pedir para o Senhor nos libertar de nós mesmos, dessa vontade precipitada de agir, de querer fazer do nosso jeito, e nos ensina a descansar em Ti, Senhor. Como um filho descansa nos braços do Pai, que nós possamos descansar nos Teus braços, nos braços do Senhor, nos braços do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nós vamos encerrando a nossa live, nós vamos parando por aqui.
Nós queremos agradecer a sua presença, queremos agradecer você que acompanhou essa transmissão conosco. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Deus abençoe você, meu irmão. Conte com as nossas orações, conte conosco, irmão Genair, motorista da Ilha Branca, sempre conosco aqui, Deus abençoe. Obreirão Everaldo, sua esposa Luciana, Deus abençoe. Rodrigo Tuller, que honra, meu irmão, ter você aqui, parceiro, obreirão, homem de Deus, já trabalhou conosco aqui no Brasil, agora está lá em Portugal. Um abraço bem forte no Miguel, na Débora. Irmã Cleudes, missionária de Deus. Irmã Neuza, Deus abençoe, minha filha. Genivaldo, forte abraço, viu? Deus abençoe, Genivaldo. Uma honra ter você aqui também. Deixa eu ver quem mais está aqui. Irmã Josi, minha tia Senira, um beijo no coração, tia, Deus abençoe. Samuel Guerra, Deus abençoe. A missionária Santa Maria, lá do Acre, Deus abençoe. Meu primão Pablo, uma honra ter você aqui, primo. Deus abençoe. Diácono Natan, homem de Deus. Pastor Vanderlei, meu pastor, meu mentor, uma honra ter Pastor Vanderlei aqui. Pastor Carlos Adolfo, uma honra ter você aqui, meu amado. Deus te abençoe poderosamente, viu? Um abraço no coração. Nossa irmã Ana Cláudia, Deus abençoe, filha. Não some não, viu? Estamos com saudade de vocês. Nosso irmão Flávio Vinícius, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Eu acho que eu já falei todos os nomezinhos que apareceram aqui. Se o seu nome não apareceu aqui, eu não falei o seu nome, fica triste não. Obrigado por você ter acompanhado a nossa transmissão, ter compartilhado. Quinta-feira que vem tem mais, nós estaremos aqui novamente. Domingo tem culto na nossa igreja. É um culto restrito, não dá para ser um culto aberto a todos. Então, se você deseja estar, me manda uma mensagem pelo WhatsApp para agendar, porque só cabe entre 25 a 32, 33 pessoas na igreja, porque nós estamos separando as cadeiras de 1,5 metro a 1,5 metro. Tem uma cadeira, a gente passa a trena 1,5 metro, coloca outra cadeira, todo mundo de máscara, para ir tem que ir de máscara. Não ligamos o ar-condicionado, o culto é de manhã, o culto está fresquinho, 8 horas da manhã, 9 e 10. Isso se tiver 3 cultos, né? Já pensou que benção? 90 pessoas no domingo na igreja? Que maravilha! Então, se tiver mais pessoas, se tiver 60 pessoas, nós vamos realizar 2 cultos, 8 e 9. Então, vai estar fresco, não vai estar calor. As janelas abertas, ventiladores ligados para ter circulação de ar, nada de ar-condicionado, álcool 70 e vai ser uma bênção. Confirme a sua presença. Vai ser muito bom ter você conosco em nome de Jesus. Se você quiser convidar um amigo e explicar para ele, domingo tem culto na igreja Graça e Glória, lá em Cariacica sede, tem que ir de máscara por prevenção, para prever, né? Cuidar de si e cuidar do outro também. Nós usamos máscara, não é só por causa da gente não, é por causa do outro também, né? Para não espirrar, não emitir saliva e etc. Então, de máscara, a porta da igreja tem um pano com cloro, um obreiro com uma pistola de álcool líquido 70%, as cadeiras separadas de 1,5 metro, sem ar-condicionado, o ar ambiente, ventilação ambiente, vai ser uma benção. Confirme seu nome, convide um amigo, explique para ele isso. A Emanuele, né, uma jovem que toca na nossa igreja e canta, ela já convidou amigos, já levou. Obreiro Valdir, evangelista Valdir, missionária Dinha, tem levado visitantes. Então você pode fazer isso também, convidar um visitante e explicar para ele como tem sido os nossos cursos. Domingo, 8 da manhã e, se Deus quiser, 9 da manhã também. E se Deus quiser, quem sabe, 10 da manhã. O meu sonho era ser 8, 9, 10, 11 e 12. 5 cultos. 5 cultos, 3 vezes 5, 15, 150 pessoas.
Se você tivesse lá, daria 150 pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Domingo agora eu conto com vocês. Confirma a sua presença no meu WhatsApp, no meu telefone, tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. Conte comigo, conte com as minhas orações, conte com a Igreja Graça e Glória, os obreiros da Igreja Graça e Glória, a diretoria da Igreja Graça e Glória, os membros da Igreja Graça e Glória. Forte abraço. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Until the courts of